em nossa igreja, que foi uma semana maravilhosa. Esteve aqui conosco o pastor Dani, né? Uma semana recebi informações importantíssimas do período desta semana, que foi uma semana de alto nível, e louvo a Deus por isso. Parabéns à nossa equipe jovem, pelo convite, a escolha do pregador e por toda a organização que aqui se acendeu durante esta semana. Louvamos a Deus. Nós vamos agora meditar nas palavras que encontram-se em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, nós leremos do verso 26 ao verso 28, que diz assim a palavra do Senhor: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, diz a palavra de Deus. Existem momentos na vida em que o problema não é falta de fé, não é falta de fé. Existem momentos na vida que o problema, na realidade, ele não tem palavras. Existem momentos na vida que o verdadeiro problema é o silêncio de Deus para a vida humana. E você sabe do que eu estou falando. Existem algumas orações que nós praticamos que Deus ainda não respondeu a estas orações, que Deus ainda não tocou em nossa vida através destas orações. E estes momentos são difíceis e até então contraditórios, uma vez que exercemos a fé em Cristo Jesus, e ao mesmo tempo que exercemos a fé em Cristo Jesus, nós não temos respostas reais sobre a vontade, a respeito da vontade de Deus em nossa vida. Eu tenho orações que Deus ainda não me respondeu, que oro há anos para que Deus responda essas orações. Você tem orações que Deus possivelmente ainda não lhe respondeu, que você tem buscado a Deus constantemente na sua vida, vivenciado a busca por Deus diariamente, mas Deus não respondeu. Também existem orações que Deus responde com aquilo que você não quer ouvir, que você não deseja ouvir. Eu orei muito quando meu irmão foi acometido por uma doença, e a doença o levou à morte. E Deus respondeu para mim que aquilo pelo qual eu estava suplicando a Ele não era a vontade dEle, não era a vontade de Deus. A gente tem orações que Deus responde da maneira como a gente não espera, da maneira como a gente não quer, e às vezes, se a gente não tem o equilíbrio espiritual necessário, é possível que nós, em algum momento da vida, venhamos a duvidar do amor de Deus para conosco. E esta é uma realidade humana para nós, é uma realidade humana. Existem orações também que a gente faz, a gente busca a Deus, e a gente não tem resposta em relação
aquilo pelo qual nós esperamos. Mas Deus, com os seus mínimos detalhes, Deus, através das zonas periféricas da vida, Ele vai atuando em nossos corações, em nossa vida, e a gente imperceptivelmente, a gente vai, em algum momento, observando que Deus atuou em nossa vida. Naquele momento você diz: Deus não tem atuado. Mas com o passar dos anos, quando você olha para trás, você percebe que Deus cuidou de cada detalhe da sua vida, quando você imaginava que Deus não estava cuidando dos detalhes da sua vida. É Deus agindo de forma periférica na nossa vida. É Deus agindo de maneira periférica, sem que nós percebamos o poder e a ação do Senhor em nossa vida. E esse texto que nós acabamos de ler, esse texto nos traz algo muito importante para a nossa vida, porque esse texto ele nos chama a atenção que nós não sabemos orar, diz o apóstolo Paulo. A gente não sabe orar como convém, diz as Santas Escrituras. E aí Deus aqui nesse texto, através do apóstolo Paulo, nos apresenta algumas verdades importantes, mas antes de tratar destas verdades que esse texto nos apresenta, o apóstolo Paulo nos apresenta dois intercessores para nós desse texto bíblico. O primeiro intercessor que o Paulo nos apresenta é o próprio Jesus Cristo. A Bíblia nos fala que Jesus é o nosso intercessor. Quando você ora aqui na terra, quando você suplica aqui na terra, Jesus lá no céu, Ele intercede por você. Ele apresenta a Deus as marcas do seu sofrimento por sua causa. Ele apresenta a Deus as marcas da angústia que você vive aqui na terra. Então a Bíblia nos fala que Jesus também Ele é o nosso intercessor. Mas Paulo também nos diz que não é somente Jesus o nosso intercessor. Paulo fala de um segundo intercessor. Ele fala do Espírito Santo, que também é o nosso intercessor. O Espírito Santo também, ele intercede por você. Agora, que sentido, pense comigo aqui, que sentido isto tem para a sua vida aqui? Qual o propósito de termos dois intercessores? Será que um intercessor não é o suficiente? Não seria o suficiente Jesus como seu intercessor? Não seria suficiente ou o Espírito Santo como seu intercessor? Se nós cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque a Bíblia, ela replica e ela nos mostra que nós temos dois intercessores, Jesus e o Espírito Santo. O problema não está com Jesus e o problema não está com o Espírito Santo. Como se Jesus fizesse uma parte e o Espírito Santo fizesse outra parte. A obra de Jesus, ela é uma obra completa na nossa vida, mas a obra do Espírito Santo também é uma obra completa na nossa vida. O problema está com você, está comigo. A dificuldade que nós temos de acreditar naquilo que é palpável, naquilo que é visto, naquilo que é sentido. A dificuldade que nós temos de entender que o invisível também pode realizar maravilhas na nossa vida. Por isso que a Bíblia nos constitui dois intercessores, porque se por acaso você não crê ou ter dificuldade de crer naquele que está no céu para interceder por você, você pode ter certeza que aquele que está na terra também intercede por você. Jesus está no céu, mas o Espírito Santo na terra. Então a Bíblia está nos ensinando que daqui ao céu você tem sido intercedido. Daqui ao céu você tem sido cuidado.
Da terra ao céu você tem sido sustentado. É isso que a Bíblia está nos dizendo, ou seja, você está seguro nas mãos de Deus. Não há o que se preocupar, não há o que temer, não precisa ter receio, não precisa se angustiar, não precisa se estressar, não precisa ficar em uma vida onde você está pisando em nuvens sem saber para onde ir. Você pode ter certeza que Deus, Ele está cuidando de você. E quando você tem esta certeza, pode acontecer horrores a respeito da sua vida, pode acontecer desprazeres na sua vida, você pode chorar em um momento, você pode se entristecer em outro momento, você pode ficar com remorso em outros momentos, você pode se perguntar, será que Deus me ama em outros momentos? Mas a grande verdade é que Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele cuida de você. E esse texto nos revela, como eu disse inicialmente, algumas verdades que a gente precisa compreender aqui. A primeira verdade, que em Romanos capítulo 8, verso 26, nos diz que o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Olha que coisa interessante, quando a nossa fraqueza nos impede de orar, o Espírito Santo, Ele nos sustenta. Às vezes você tem preguiça de orar, às vezes você se revolta e você fala, eu não quero saber mais de orar, não quero saber mais de Deus. Nós temos as nossas fraquezas espirituais. Tem dia que você levanta e você não quer ler a Bíblia. Tem dia que você levanta e você não quer ter contato com Deus. Não pense você que quando acontece isso na sua vida, significa que você está abandonando a Deus. Porque são nos momentos fracos da sua vida, nos momentos impossíveis da sua vida, que o Espírito Santo, ele começa a agir na sua vida. Você não ora, mas o Espírito Santo ora por você. Você não consegue buscar a Deus em oração, mas o Espírito Santo, ele leva as suas angústias a Deus, mesmo que você não abra a sua boca, mesmo que você não se ajoelhe diante dele, mesmo que você não expresse sentimento em relação a Deus, o Espírito Santo, diz a Bíblia, que ele intercede por você em suas fraquezas. Isso é maravilhoso, porque a gente tem altos e baixos na vida espiritual. Se nós pensarmos de maneira contrária, o que vai acontecer conosco? O que vai ocorrer conosco? Quando eu estou bem espiritualmente, eu vou entender, não, Deus está me ouvindo, Deus, eu dou aqui uma piscada, Deus já sabe o que eu quero. Quando eu estou bem espiritualmente, eu começo a acreditar que tudo que eu faço, Deus está na direção. Mas existem momentos da vida que você não está bem espiritualmente. E não se assuste com isso, porque grandes homens das Sagradas Escrituras também não estiveram bem. Elias, em um momento, não estava bem. Entrou em depressão, em angústia, viveu momentos difíceis. E quando aquele momento difícil chega na sua vida, qual é a percepção que você vai ter de Deus? É no momento difícil da sua vida que o Espírito Santo, ele intercede por você. O Espírito Santo fala, está vendo lá o João, ele está difícil dele te buscar, está passando por problemas, decepções na vida, tudo está dando errado para ele, por isso que ele tem se afastado cada dia do Senhor. Mas a Bíblia nos fala que o Espírito Santo é o nosso Paracletos, é o nosso intercessor, ou seja, o Espírito Santo, ele nos sustenta em nossa fraqueza, Paulo aqui, veja que interessante, no versículo 26, Paulo não começa falando da nossa força,
No versículo 26, Paulo ele começa falando da nossa fraqueza. A palavra fraqueza no grego é a palavra ateneia. Paulo ele está falando de debilidade humana. Paulo ele está falando da incapacidade humana, dos reveses diversos que todos nós passamos, dos momentos em que nós olhamos a vida através de vidros quebrados, dos momentos que nós somos pegos de surpresa por aquilo que nós não esperávamos para a nossa vida, nos momentos em que chega um diagnóstico desfavorável, momentos em que nós somos traídos por pessoas em que nós pensávamos que pudéssemos confiar, são os momentos de fraquezas da vida humana, são as debilidades humanas, são as incapacidades humanas. E Paulo, ele não começa falando da sua força, do seu poder, porque não existe força em você. Não existe força em você. Não existe poder em você. O poder está em Deus, é Ele que nos capacita, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos reconstitui, é Deus que nos levanta, é Deus que nos dá alegria para continuar vivendo, mesmo diante dos desprazeres da vida. Nesses momentos de fraquezas, nesses momentos de debilidade, você não precisa se preocupar se você se afastou de Deus, porque o Espírito Santo te leva a Deus. Ele fala, está assim, não é porque é um revoltado da vida, ele está assim, não é porque ele tem ódio do Senhor, ele está assim pelos desprazeres vivenciados até hoje, pelo histórico que ele viveu. Então, Senhor, tenha piedade dele, tenha misericórdia dele, tenha compaixão dele, porque ele é um filho que apenas está fraco e que precisa do teu abraço, amigo. É por isso que o ministério de Jesus Cristo, ele foi um ministério voltado aos fracos. O ministério de Cristo não foi um ministério voltado aos poderosos, porque os poderosos não sentem vontade de Deus, mas os fracos, eles sentem vontade de Deus, porque é na fraqueza que o poder de Deus reconstitui o ser humano. Você deixa Deus ser Deus na sua vida quando você despoja-se do poder. Em uma cultura onde se prega que o homem precisa ser poderoso para ser reverenciado, na Bíblia se prega que quando o homem despoja-se do poder, ele recebe um poder imaginável, poder que vem do alto, o poder de Deus. Por isso que a Bíblia, ela desmonta, a palavra de Deus, ela desmonta esta espiritualidade de aparência. Não tenha receio de mostrar que está fraco, não tenha medo de mostrar que você está frágil. Não seja frágil na sua casa e aqui você quer mostrar que está tudo bem. Não tenha medo, porque a palavra de Deus desmonta isso. A palavra de Deus nos diz que o poder está naqueles que estão fracos, naqueles que se tornaram débeis, naqueles que estão fragilizados. São nestes que o Espírito Santo, ele atua, ele transforma, ele age na vida. E às vezes, a gente faz do ambiente religioso a nossa fonte de poder. No ambiente religioso não está a nossa fonte de poder. A nossa fonte de poder está em uma pessoa. Quando nós estamos fracos, está em um ser que tem nome, chama-se Jesus Cristo. Nele está a nossa fonte de poder.
Por isso que você não precisa ter receio. Você pode vacilar, você pode chorar, você pode se cansar da fé, mas a sua fonte de poder continua sendo Jesus Cristo. Às vezes eu ouço gente dizendo assim: ah, pastor, eu não quero mais saber de igreja, eu cansei de igreja, cansei de ir à igreja, e fala um monte de coisa, e aí a pessoa vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. De repente chega um momento de você conversar com ela novamente, ela pega e fala o seguinte: não, já fui longe demais agora para voltar, o que as pessoas vão pensar de mim, o que vão dizer da minha pessoa, já fui longe demais, agora encerrou. Quando chega a este ponto da vida, não precisa ter receio de voltar a Deus, porque o Espírito Santo em todos os momentos está te levando ao Senhor. Na pior das hipóteses, que você esteja tão longe de Deus que não acredita que Deus tenha piedade ainda de ti, lembre-se que o Espírito Santo ainda te leva a Deus, te leva a Deus. Além disso, eu quero destacar uma lição desse verso. Deus, Ele não espera que você seja forte para então se aproximar de você. Ele não espera que você seja forte para então se aproximar de você. Talvez você esteja atravessando uma situação pelo qual você não consegue mais explicar, que você não tem explicação. Talvez você esteja diante de uma decisão para o qual não possui mais sabedoria, que não possui mais sabedoria. Talvez você esteja chegando ao ponto em que suas palavras desapareceram, mas nada disso importa. O que importa na realidade é que o Espírito Santo ainda te leva a Deus, mesmo através da sua fraqueza. Eu gosto daquele episódio de Moisés. Moisés, ele viveu 40 anos no palácio. 40 anos da sua vida, ele viveu como príncipe no Egito, ele viveu entre os poderosos do Egito, ele viveu dando ordem no Egito, tendo liderança no Egito, mas um dia Deus o chamou e tirou do palácio e levou para o deserto. Não existe ensinamento mais verdadeiro do que este. A obra de Deus, ela não acontece quando nós nos sentimos poderosos. A ação de Deus na nossa vida não acontece quando nós nos sentimos fortes. Para Moisés se tornar um líder de Deus, ele precisou sair do palácio. Ele precisou sair entre os poderosos. E Deus o levou para o local mais inóspito que existia naquele contexto. Deus o levou para o deserto, diz a palavra. O que tem no deserto? Não tem vida. Mas Deus o levou para o deserto, porque é no deserto que Deus faria a sua obra na vida de Moisés. E Moisés teve um encontro com Deus na sarça ardente. E a primeira coisa que Deus disse a Moisés naquele encontro foi: tire as suas sandálias, porque a terra onde estás é terra santa. Moisés, ele teve que despojar-se do eu para Deus atuar na sua vida. Moisés, ele teve que despojar-se do orgulho para Deus atuar na sua vida. Ele teve que despojar-se do poder para Deus atuar na sua vida, porque Deus, ele atua em nossa fraqueza. Em nossa fraqueza. Sandálias na cultura do Oriente Médio tem o símbolo, o significado de orgulho. Deus não estava apenas pedindo a Moisés para tirar as sandálias porque estava num lugar sagrado, que era a presença dele, mas Deus estava pedindo para que Moisés permitisse que
que Deus fosse Deus na vida dele. O que interfere que Deus seja Deus na sua vida é você achar que tem poder. O que interfere que Deus seja Deus na sua vida é você achar que tem força, é você achar que tem condições de fazer as coisas de maneira só. Isso interfere a ação de Deus na sua vida. Se você quer o poder de Deus, você precisa despojar-se do seu poder. Você precisa ser fraco. Deus então tira Moisés, leva para o deserto. Aí Moisés, ele viveu 40 anos no palácio. Só que ele não viveu 10 anos no deserto. Ele não viveu 15 anos, 20 anos no deserto. Deus deu a ele uma das maiores lições que pode dar a um ser humano. Você viveu 40 anos entre os poderosos, observando o que o faraó era capaz de fazer. Agora você vai viver 40 anos comigo no deserto, observando o que eu sou capaz de fazer. Entre os poderosos você não sabia quem era eu, mas entre os fracos você saberá quem eu sou, diz a palavra. Quem eu sou. Não se magoe com a sua fraqueza. É na sua fraqueza que Deus atua na sua vida. Que Deus atua na sua vida. Está fraco espiritualmente, sente-se fraco, não fica desesperado. É a oportunidade que Deus tem para mostrar que Ele tem poder. Oportunidade que Deus tem para mostrar que Ele está na direção da sua vida. Essas são as oportunidades de ouro de Deus para conosco. A outra verdade que esse texto nos fala está no verso 26 a 27, que nos diz assim: porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. O que a Bíblia está nos dizendo aqui? A Bíblia está nos dizendo que nós, quando nós não sabemos o que pedir, o Espírito Santo, ele intercede segundo a vontade de Deus. Às vezes você não sabe o que pedir a Deus. Você já ficou na dúvida do que pedir a Deus? Você está diante de um grande desafio da sua vida, seja profissional, seja espiritual, seja familiar, e você não sabe o que pedir a Deus. Você diz assim: será que eu peço para Deus lá me livrar disso? Será que eu peço para Deus fazer uma reforma nisso? Será que eu peço a Deus para revolucionar isso? Você não sabe o que pedir a Deus. E quando você não sabe o que pedir a Deus, o apóstolo Paulo nos diz no verso 26 e 27 que o Espírito Santo, ele intercede no seu lugar, ele ora no seu lugar, segundo a vontade de Deus. Ele vai orar para que seja feita a vontade de Deus. E aqui, querida igreja, o apóstolo Paulo, ele toca em uma das experiências mais humanas da fé. Mais humanas da fé. A realidade que nós não sabemos orar. E aqui eu quero tocar num ponto muito importante. Nós não sabemos orar. A nossa mente, no Ocidente, é uma mente diferente do Oriente Médio, com relação à oração. O Ocidente, ele quer lembrar a Deus o que Deus precisa fazer. O Ocidente, ele quer lembrar a Deus o que Deus precisa realizar. O Oriente, a mente oriental é diferente. Ela entende que não há necessidade de você lembrar a Deus, porque Deus, ele é sapientíssimo. Não há necessidade de você lembrar a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece tudo antecipadamente. Não precisa você, na mente oriental, pedir algo a Deus, como se Deus não soubesse que você estivesse necessitando daquilo. Oração no Ocidente é busca por algo. Oração no Oriente é adoração, é reconhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus, porque eles entendem que Deus sabe de todas as coisas,
Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe das minhas fraquezas. Qual a necessidade de eu avisar a Deus daquilo que eu preciso, se Ele já sabe do que eu preciso? Então, em vez, dizem eles, em vez de eu avisar aquilo que Ele já sabe, eu apenas vou adorá-lo, para que a vontade dEle se faça na minha vida. É por isso que o apóstolo Paulo, e a cultura da época, era uma cultura regada pelo desenvolvimento filosófico grego, que hoje nós temos esta mesma esfera dentro da sociedade no Ocidente. A gente divide a sociedade em compartimentos. Você quer ver a filosofia grega na sociedade humana, sociedade ocidental? É que nós dividimos áreas, a nossa vida em áreas específicas. A gente divide a área profissional, diferentemente da área religiosa, que é diferente da área familiar, que é diferente da área social. A gente divide a vida em compartimentos aqui no Ocidente. Quer ver a diferença? Aliás, quer ver o que acontece? O que você é na igreja, no meio religioso, na filosofia grega, nos diz o seguinte: você não precisa ser a mesma coisa na sua vida social. O que você é na sua vida social, você não precisa ser a mesma coisa na sua vida religiosa. O que você é na sua vida familiar, você não precisa ser a mesma coisa na sua vida profissional. O Ocidente, ele vai construindo máscaras e vai mostrando estas máscaras em compartimentos da vida. Esta é a visão do Ocidente. E nós somos assim. Nós estamos inseridos nesta sociedade. Imperceptivelmente, a gente age desta forma. Faça um breve retrocesso da sua vida. Faça um breve retrocesso. O que você é na igreja? É a mesma coisa no trabalho? É a mesma coisa lá no lar? É a mesma coisa na vida social? Não, porque a gente divide. E eu não estou fazendo aqui uma acusação que esteja errada, mas a nossa sociedade ocidental age desta forma. Agora, a sociedade do Oriente Médio, ela não divide a vida em compartimentos. A vida, ela é holística para a sociedade do Oriente Médio. Significa que o homem religioso é o homem familiar. O ser humano social é também o mesmo, o ser humano na vida religiosa. Não está dividida em compartimentos. Porque eles entendem que Deus, ele está atuando em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida, você não precisa estar em uma religião para que Deus atue, eles pensam. Você não precisa viver uma religiosidade em uma determinada esfera religiosa para que Deus coloque a mão na sua vida. Para que Deus haja na sua vida, basta, dentro da visão do Oriente Médio, basta você adorá-lo em espírito, em verdade. E Deus age na vida. Então nós do Ocidente, nós não sabemos orar, porque a gente está arraigado nesta cultura filosófica grega. Nós não sabemos orar como convém. Agora perceba aqui a honestidade do apóstolo. O apóstolo não está passando a mão aqui na nossa cabeça, ele está sendo honesto. O apóstolo, ele não diz assim: às vezes vocês não sabem orar. Ele não está dizendo isso. Ele está sendo claro, categórico conosco: nós não sabemos orar, nós não sabemos orar como convém. E por que isso? Porque há momentos em que sequer sabemos qual deveria ser a resposta de Deus. Qual deveria ser a resposta de Deus? Vou contar um caso familiar aqui, pedir licença à minha filha. Mas ontem, no culto do pôr do sol, ela está com vontade de ir para o internato. Eu estudei no internato. E eu falei para ela assim: vai orando a Deus, conversando com Deus, e Deus vai te dar a resposta.
ela rapidamente fez a seguinte pergunta, que qualquer um aqui faz, que eu já fiz, você já fez: como saberei qual é a resposta de Deus? Essa é a dúvida crescente da sociedade. Como saberei qual é a resposta de Deus? Sabe por quê? Porque nós queremos algo palpável. A gente precisa, é como para nós religião, religiosidade, melhor dizendo, é como se colocasse dentro de um tubo de ensaio, de pesquisa, e desse algo racional. Para nós, religiosidade é algo que acontece na esfera dos olhos. Religiosidade para nós é algo que acontece na esfera do toque. É que nem Tomé, é preciso tocar para acreditar. Tocar para acreditar. Religiosidade, ela não acontece na área do toque. Ela não acontece naquilo que é palpável. Religiosidade acontece nos corações humanos. A obra de Deus não é uma ciência exatas da nossa vida. Não é uma ciência exatas. A obra de Deus é uma ciência da fé. Imperceptivelmente Deus vai atuando até que a vontade de Deus se torne perceptível na sua vida. Até que ela se torne perceptível na sua vida. É por isso que o apóstolo lhe diz que nós não sabemos orar, porque a gente perdeu a noção do que é perceptível na vontade de Deus na nossa vida. E isso, querida igreja, é muito importante. Isso demonstra, porque frequentemente, o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui no verso 26, porque frequentemente a gente pensa que oração é convencer a Deus. Frequentemente a gente pensa que oração é convencer a Deus, e isso é paganismo. A gente não está aqui para convencer a Deus. Quem fazia isso era o pagão. Os pagãos faziam isso. Mas a gente não está aqui para convencer a Deus. Oração não é para você convencer a Deus de algo. O pagão tinha que sacrificar algo para Deus aceitar. Tinha que fazer alguma coisa para aplacar o coração humano. Oração não é convencer a Deus a realizar aquilo que imaginamos ser melhor. A oração é outra realidade. Para Paulo, oração é reconhecer que Ele é Deus e Ele faz do jeito dele, do jeito que Ele quer. E o jeito dele é como convém para você, é como convém para a sua vida, ainda que não seja aquilo que você queira, mas o jeito dele é o melhor para a sua vida. Então, querida igreja, a gente precisa entender a confiar em Deus, qualquer que seja a vontade de Deus. E aí a gente vai aprender a orar como convém. E a última lição que eu quero tratar com vocês aqui para finalizar a mensagem desta manhã, a última lição que nós temos, encontra-se em Romanos 8, o verso 28, que ele diz assim: sabemos, diz o texto bíblico, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo está dizendo, quando não entendemos o que Deus está fazendo na nossa vida, Ele continua operando para o nosso bem. Ele continua operando o nosso bem. Sabemos que todas as coisas, diz a palavra, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo, aqui nesse texto bíblico, ele chega ao ponto central do texto, ao ponto mais conhecido do texto. Ele trata daquilo que Deus quer fazer na sua vida, ainda que não seja aquilo que você quer receber de Deus. Deus não quer dar recursos a você. Deus, Ele não quer dar algo que se dissipa como a névoa, que se acaba como as coisas. Deus, Ele quer dar aquilo que é para o seu bem.
aquilo que é para o seu bem. E esta, querida igreja, é a melhor resposta de Deus para nós. Se a gente tiver capacidade de entender isso, que aquilo que recebemos de Deus é para o nosso bem, a gente vai poder viver melhor conosco e com Deus. A gente vai ter equilíbrio para saber que a vontade de Deus, ela sempre vai prevalecer na nossa vida. Que Deus abençoe você. Que a graça de Deus esteja contigo hoje e sempre. E que o Senhor te fortaleça e lhe dê a paz. É o nosso desejo e a nossa oração. Amém. Tesouro face a face.
assim como nós estamos. Ele nos aceita do jeito que a gente é. Basta a gente se entregar. Ele veio a esta terra, morreu no meu e no seu lugar. Ele foi preparar um lugar para nós. E Ele vai voltar para nos buscar, amém? Quero te convidar a se colocar de pé neste momento. E eu quero que você junto conosco renda glórias a esse Deus maravilhoso. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém? Calma, ansiedade, né? Pela volta de Cristo. Mas vamos lá, agora sim. A igreja junto, vamos assim? Glória, glória, Louvado seja o Senhor, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que Deus nos prepare diante dos percalços da vida, para termos a fé, que Ele há de cuidar da gente, até que Ele venha, que assim seja. Nós vamos orar a Deus, pedir a bênção do Senhor. E quantos aqui hoje gostariam de colocar em prática esses ensinos da palavra do Senhor? Amém. E Deus te abençoe sempre. Oremos. Grande Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus magnânimo, sapientíssimo, longânimo, beneplácito, Deus sustentáculo da vida humana, Deus que nos abraça, Deus que é transcendente, mas se tornou imanente para viver entre nós. E neste momento, rogamos, Senhor, abençoe a cada pessoa que aqui se encontra, a cada família aqui representada. Neste mundo passaremos por caminhos intricados, por percalços, por reveses diversos, e sabemos que o Senhor estará nos guiando em cada passo. Ainda que venha o choro durante a noite, o Senhor estará do nosso lado. Ainda que em alguma manhã, ao levantarmos, estejamos tristes, o Senhor estará ali nos guiando. O Senhor estará direcionando cada olhar, cada vida humana. E te louvamos por todo o teu amor para conosco. Rogamos também, ó Deus, que o Senhor nos perdoe. E o fazemos não pelos nossos méritos, mas encarecidamente pelos méritos daquele que é o Verbo de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos levantar as nossas mãos. Darei a bênção sacerdotal que está em Números capítulo 6. E depois estaremos à porta os cumprimentando. Vamos levantar as mãos. A palavra de Deus nos diz que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus abençoe a todos e que a graça de Deus esteja com todos. Amém.